Eu nunca vou esquecer o que fiz naquele dia. Era dia de festa na cidade pequena de Santa Esperança, padroeira Nossa Senhora da Luz. A praça lotada, o povo com vela acesa, cantando e sorrindo. Na frente da igreja, o andor com a imagem todo enfeitado de flores brancas, um cheiro doce de incenso no ar. E eu, com a Bíblia na mão e o coração fervendo de raiva, crente que estava fazendo a obra de Deus. Entrei no meio da procissão gritando que aquilo era idolatria, que estavam adorando pedra, que Maria não podia salvar ninguém. O povo olhava espantado, alguns indignados, outros confusos. Subi no palanque sem pedir licença, empurrei 2 rapazes que estavam carregando o andor e, sem pensar 2 vezes, desferi um chute no peito da imagem. O som da madeira se quebrando ecoou na praça como um tiro. A cabeça da santa rolou para um lado, um pedaço do manto para o outro. Teve mulher que caiu de joelhos chorando. Um senhor de cabelo branco tentou me segurar, dizendo que eu não sabia o que estava fazendo. Eu empurrei ele também e gritei que pecado era se ajoelhar para a estátua, que aquilo era engano do diabo. Saí andando pelo meio do povo com o peito estufado, sentindo que estava cumprindo uma missão divina. Ouvi xingamentos, mas também ouvi aplausos. Meia dúzia de irmãos da minha igreja me seguiu, dizendo que eu era valente, que poucos tinham coragem de enfrentar a idolatria de frente. Era assim que me chamavam, Pastor Samuel, o destruidor de ídolos. Eu já tinha feito vídeos na internet zombando do catolicismo, chamando missa de feitiçaria, dizendo que Nossa Senhora era invenção demoníaca. Falava duro, sem piedade. E muita gente me seguia, alguns por medo, outros por admiração. Eu me achava um profeta, mas na verdade era um homem inflamado de orgulho e raiva. Nem minha família escapava. Minha mãe, Dona Joana, sempre foi católica simples, terço pendurado na porta, santinho na cozinha, rezando o anjo da guarda antes de dormir. Um dia cheguei lá e vi uma imagem de São José no armário. Peguei e joguei no chão, gritando que ela estava trazendo maldição para dentro de casa. Ela chorou, mas eu não pedi desculpas. Disse que ou ela se convertia ou ia para o inferno. Minha irmã também era católica e levava meus sobrinhos à catequese. Eu ligava para ela só para brigar, dizendo que estava ensinando mentira para as crianças. Teve um Natal que proibi eles de virem porque tinham participado da Missa do Galo. Olhando hoje eu vejo, eu não tinha zelo, eu tinha ódio. Na minha cidade, se alguém deixasse uma imagem de Nossa Senhora exposta para oração, eu dava um jeito de tirar. Uma vez, Dona Lourdes, minha vizinha, colocou uma pequena Nossa Senhora da Luz num banco perto da igreja para quem quisesse rezar. Eu esperei anoitecer, botei num saco de lixo e joguei num terreno baldio. E me senti bem com isso, orgulhoso, achando que estava limpando a cidade. Minha vida girava em torno dessa batalha espiritual. Eu liderava campanhas de jejum contra a idolatria, incentivava orações para quebrar fortalezas religiosas. Toda vez que via um terço pendurado no retrovisor ou uma fita azul no braço de alguém, o sangue fervia. E o povo da minha igreja batia palma, dizendo que eu era intrépido, que não tinha medo de falar a verdade. Eu acreditava que era Deus me usando. Hoje sei que era só meu orgulho se alimentando. E foi no auge dessa prepotência que a minha vida virou do avesso. Era um sábado de manhã. Eu estava preparando o sermão do culto de domingo quando ouvi minha esposa, Ana, gritar desesperada. Corri para a sala e encontrei minha filha, a Rebeca, caída no chão, a cabeça sangrando. Ela tinha escorregado da escada. Só 14 anos. Meu coração gelou. Corremos para o hospital da cidade, depois transferiram para a capital. Traumatismo craniano grave. Ela entrou em coma no mesmo dia. Nos primeiros dias eu fiquei firme, orava, jejuava, ungia, declarava a cura, expulsava todo o espírito maligno. Mas os dias passavam e nada mudava. Cada boletim médico era mais desanimador. Sem resposta neurológica, risco de dano cerebral permanente. Os irmãos da igreja vieram nos primeiros dias, mas logo foram sumindo. Alguns diziam que eu estava colhendo o que plantei, outros apenas desapareciam. E ali, no quarto frio do hospital, minha fé começou a rachar. Eu passava o dia inteiro no hospital, sentado naquela poltrona dura ao lado da cama da minha filha. O som dos aparelhos era como um relógio batendo devagar, lembrando que ela estava viva só por causa das máquinas. No início, eu orava alto, cheio de autoridade espiritual.
Declarava versículos, batia na Bíblia, ungia a cabeça dela com óleo, mas conforme os dias iam passando e nada mudava, minhas palavras começaram a morrer na boca. Na segunda semana, a médica me chamou junto com minha esposa para conversar. Olhou nos nossos olhos e disse que, humanamente falando, não havia mais o que fazer. O cérebro dela estava gravemente comprometido e, se algum dia acordasse, provavelmente não teria mais consciência ou movimentos. Foi como se alguém tivesse arrancado meu coração com a mão. Eu não chorei na frente da médica. Saí da sala andando como um zumbi. Sentei num banco do corredor e fiquei olhando para o chão por horas. A Bíblia estava na minha mão, mas parecia só um monte de folhas sem vida. Naquela noite, eu tive o primeiro sonho estranho. Eu estava num campo enorme, seco, sem nada. Lá longe, vinha uma mulher vestida de azul, com um véu branco na cabeça. Ela caminhava devagar, com uma das mãos estendida na minha direção. Não disse nada, mas o olhar dela parecia atravessar minha alma. Acordei com raiva. Falei comigo mesmo, isso é engano do diabo? Sai, Satanás. Mas aquele olhar não saía da minha mente. 2 dias depois, encontrei minha esposa chorando no quarto. Ela estava com algo escondido dentro de um lenço. Perguntei o que era. Quando o puxei, vi um terço simples de madeira gasto pelo tempo. Ela disse que a mãe dela tinha mandado para rezar pela Rebeca. Eu perdi a cabeça, arranquei o terço da mão dela, joguei na lixeira e na hora fui até o pátio do hospital e coloquei fogo. Disse que aquilo era feitiçaria, que estava atrapalhando nossas orações. Ela não discutiu, só abaixou a cabeça e chorou baixinho. Aquilo me cortou por dentro, mas eu estava cego demais para admitir. No final daquela semana, recebi outra notícia que me deixou sem ar. A equipe médica marcou uma reunião definitiva. Quando entramos, já vi no rosto deles que não era bom. Confirmaram que minha filha estava em morte cerebral. Não havia mais atividade alguma, apenas os aparelhos a mantinham viva. Disseram para começarmos a pensar em desligar. Minha esposa desabou em lágrimas. Eu fiquei parado, sentindo o corpo pesar como pedra. Não chorei, não falei, não consegui sequer segurar a mão dela. Só um buraco se abriu dentro de mim. Saí andando pelo hospital, sem destino, até que parei em frente à capelinha que ficava nos fundos. Eu sabia que era católica, com imagem e tudo. Entrei só para provocar. Lá estava ela, Nossa Senhora da Luz, com um manto azul e uma rosa branca aos pés. 2 senhoras rezavam o terço em silêncio. Só de olhar, meu estômago revirou. Subi os degraus, peguei a imagem com força e joguei no chão. O barulho do gesso quebrando ecoou. Uma das senhoras gritou, outra levou a mão ao peito. A terceira só ficou me olhando, com lágrimas nos olhos, e disse baixinho: "Um dia você vai conhecer quem ela é." Falou sem raiva, sem grito. Aquilo me deu mais ódio ainda. Saí batendo a porta, mas assim que coloquei o pé para fora, senti um arrepio forte, daqueles que gelam até a espinha. Naquela noite, aconteceu outra coisa estranha. Enquanto tentava cochilar no corredor, senti um cheiro forte de flores, como rasa recém-colhida. Não havia flores por perto. Levantei, procurei, nada. Na noite seguinte, acordei com um canto baixinho, como um coral de vozes femininas. Fui até o corredor e no fundo vi uma luz azul caminhando devagar. Não era lâmpada, não era reflexo. Era suave, viva, como se respirasse. Meu corpo inteiro se arrepiou. Tentei orar, mas minha boca travou. Cada vez que abria a Bíblia, minha mente voltava para a imagem quebrada. Era como se algo quisesse me fazer lembrar. Com o tempo, percebi que minha esposa passava horas com um grupo de oração católico que se reunia no hospital. Um dia, voltei do refeitório e vi ela segurando outro terço, dessa vez feito de contas pretas. Quando perguntei, ela olhou firme nos meus olhos e disse: "Eu vou rezar pela nossa filha, com ou sem a sua permissão." Aquilo me desmontou. Pela primeira vez eu não tive coragem de gritar. Só virei as costas. O hospital estava cada vez mais silencioso para mim. Os irmãos da igreja já não apareciam. Alguns diziam que eu estava ficando louco, outros que era castigo de Deus. Eu que pregava para multidões, agora estava sozinho, num quarto frio, sem saber se acreditava em alguma coisa. Depois que a médica falou que iam desligar os aparelhos no dia seguinte, algo dentro de mim quebrou de vez. Não era só tristeza, era raiva. Uma raiva quente que queimava no estômago e subia até a cabeça. Eu queria culpar alguém, queria culpar Deus, e no fundo já estava culpando. De madrugada, enquanto minha esposa cochilava num banco, levantei e saí do hospital sem falar nada. As ruas estavam vazias, só alguns postes jogando luz amarela no asfalto.
Peguei o carro e dirigi sem rumo, mas parecia que alguma coisa dentro de mim me empurrava para um lugar específico. Quando percebi, estava no fim da cidade, perto de um terreno baldio. Foi ali, semanas antes, que eu tinha jogado uma pequena imagem de Nossa Senhora da Luz dentro de um saco preto e largado no mato, como se fosse lixo. A lembrança veio como um soco no peito. Estacionei o carro e fiquei um tempo olhando para aquele mato escuro. Estava frio. Saí e comecei a andar, sentindo o capim seco arranhar minha perna. O silêncio era pesado. Cada passo parecia ecoar. Quando cheguei mais perto de onde lembrava ter deixado a imagem, minhas pernas começaram a tremer. E, sem o querer, meus joelhos cederam. Caí de joelhos na terra dura. Não teve discurso, não teve oração forte. Foi só um homem quebrado. Chorei. Chorei como nunca tinha chorado. Molhei a terra com lágrimas e, no meio do choro, falei com ela. Não com certeza de fé, mas com medo e vergonha. Falei: eu não sei se a senhora me ouve, não sei nem se é real, mas se for de verdade, salva minha filha. Eu entrego tudo, meu orgulho, minha pregação, meu nome, tudo. Só não deixa minha menina morrer. Foi nesse momento que senti. Uma brisa leve veio do nada, fria, mas suave, como mão acariciando o rosto. O cheiro mudou. Era o mesmo perfume de flores que eu tinha sentido no hospital, só que agora estava mais forte, mais limpo. E no meio daquela brisa, o peso que estava no meu peito pareceu afrouxar. Não sei se foi desmaio ou sono, mas tudo apagou. Quando abri os olhos, o céu já estava começando a clarear com aquele tom alaranjado de amanhecer. O celular começou a vibrar no bolso. Era minha esposa, chorando do outro lado da linha, a voz trêmula. Samuel, ela acordou. A Rebeca acordou. Falou meu nome. Chamou por você. Fiquei mudo. O coração disparou. Pulei no carro e dirigi como se estivesse sendo perseguido pelo próprio inferno. Cheguei no hospital quase arrebentando a porta de entrada. Subi correndo, tropeçando nos degraus. Quando entrei no quarto, ela estava lá, sentada, fraca, mas viva, olhos abertos, respirando sozinha. A enfermeira dizia que nunca tinha visto algo assim. Os médicos estavam sem explicação, balançando a cabeça, repetindo que era impossível. Minha esposa segurava a mão dela e chorava. A Rebeca, com voz baixinha, disse que enquanto estava dormindo, sentia uma mulher sentada ao lado dela, passando a mão no cabelo e dizendo para não ter medo, que logo ia acordar. Meu corpo arrepiou dos pés à cabeça. Eu sabia quem era, mas não falei nada. Naquele mesmo dia, enquanto andava pelo hospital tentando colocar meus pensamentos em ordem, passei pela capela interna. Lá, no altar de vidro, estava a imagem de Nossa Senhora da Luz, restaurada. As rachaduras ainda estavam visíveis, mas ela estava inteira de novo. Fiquei olhando por minutos. Não sei se era culpa, medo ou gratidão. Talvez tudo junto. Pela primeira vez, eu não quis discutir. Só fiquei ali, em silêncio. E foi nesse silêncio que percebi. Alguma coisa tinha mudado para sempre. Depois do milagre, eu desapareci. Fiquei 3 dias trancado dentro de casa. Quase não comia, quase não falava. Minha esposa e minha filha, já em casa, tentavam me puxar para perto, mas eu me encolhia cada vez mais. O peso da vergonha era maior que qualquer coisa que eu já tinha sentido. Eu pensava no que tinha pregado durante anos. Em cada vez que xinguei, que humilhei, que quebrei imagens, que tratei como inimigo quem só queria rezar. E agora? Como é que eu ia olhar na cara desse povo? Como é que eu ia subir num púlpito e continuar dizendo que Nossa Senhora era mentira, se minha filha estava viva por causa dela? A cidade inteira ficou sabendo do milagre. E não foi por minha boca. As enfermeiras falaram, os médicos comentaram. O boato se espalhou como fogo em capim seco. Onde eu passava, tinha sempre alguém cochichando. É o pastor que falava mal da santa. A filha dele foi salva por ela. Uns diziam com espanto, outros com ironia. Tinha até quem risse pelas costas. Os poucos irmãos da minha antiga igreja começaram a se afastar. Ninguém queria ficar perto de um desviado. Alguns diziam que eu tinha me contaminado com idolatria. Outros, mais diretos, me chamavam de herege, e eu não tinha força para responder. Foi nessa solidão que comecei a fazer algo que antes eu consideraria uma traição. Comecei a ir na igreja católica da cidade, mas ia escondido, sempre cedo, antes da missa encher. Ficava no último banco, quieto, sem abrir a boca. Não rezava, não fazia o sinal da cruz, só ficava observando.
E quanto mais eu observava, mais algo dentro de mim ia se desfazendo. Não tinha nada daquilo que eu imaginava. Não vi feitiçaria, não vi engano. Vi gente simples, chorando, pedindo forças, agradecendo. Vi uma paz que eu nunca tinha sentido nos meus próprios cultos. No começo, meu corpo todo ficava tenso. Eu olhava para a imagem no altar e meu coração disparava. Era como se ela me olhasse de volta. Eu lembrava de cada vez que chutei, que joguei no lixo, que quebrei. E uma frase da senhora na capela voltava como eco. Um dia, você vai conhecer quem ela é. Depois de algumas semanas, criei coragem para dar um passo a mais. Numa manhã de sábado, fui até a capela da cidade, a mesma onde eu tinha destruído a imagem semanas antes. A porta estava aberta, só tinha uma vela acesa e o cheiro de incenso ainda no ar. A imagem estava lá, restaurada com cuidado, mas as marcas da quebra ainda visíveis. Me aproximei devagar, com o coração batendo forte. Quando cheguei perto, minhas pernas tremeram. Ajoelhei quase sem perceber e encostei os lábios na base da imagem. Não foi por costume, nem por ato religioso. Foi um pedido mudo de perdão. As lágrimas vieram sem pedir licença. Eu me sentia o pior homem do mundo. Lembrei das palavras que joguei contra ela, do desprezo, da arrogância. E ali, no chão daquela capela, admiti para mim mesmo. Eu tinha sido um idiota, um cego guiado pelo próprio orgulho. Minha esposa estava atrás de mim, mas eu não percebia até sentir a mão dela no meu ombro. Ela disse, com a voz embargada, "Ela te amou até quando você chutou ela." Aquilo atravessou meu peito como faca, mas não doeu de matar, doeu de curar. Foi ali que percebi que não estava mais sozinho. O padre Miguel, da paróquia de Santa Esperança, ficou sabendo que eu andava frequentando a igreja às escondidas. Um dia, ele me encontrou na rua e me convidou para subir no palco durante a festa da padroeira, a mesma festa onde eu tinha chutado a imagem meses antes. Minha primeira reação foi recusar. Disse que não estava pronto, que o povo ia me vaiar. Ele só respondeu: "Quem tem vergonha de pedir perdão não entendeu o tamanho da misericórdia." As palavras ficaram martelando na minha cabeça. Passei noite sem dormir, imaginando a cena. E quando o dia chegou, minhas mãos suavam como se eu fosse um menino prestes a levar bronca. A praça estava lotada. Barracas com comida típica, crianças correndo, música, sinos tocando. Mas para mim, o som era distante. Eu só sentia o coração batendo forte. Quando o padre me chamou, foi como se um peso de pedra caísse nos meus ombros. Subi devagar. O microfone estava na minha mão, mas minha boca não sabia por onde começar. Olhei para o povo, uns curiosos, outros com raiva ainda estampada no rosto, alguns com lágrimas já nos olhos. Respirei fundo e falei. Contei tudo, não pulei nada. Disse que tinha sido um homem de ódio, que confundia a fé com a arrogância. Contei das vezes que chutei e quebrei imagens, que humilhei quem rezava. Contei da minha família, de como afastei minha mãe e minha irmã. Contei do acidente da Rebeca, das orações que pareciam bater no teto, da solidão no hospital. E então falei do momento no terreno baldio, da brisa suave, do cheiro de flor, da madrugada em que implorei ajuda sem nem saber se ela me ouvia. Contei que minha filha acordou no dia seguinte, dizendo que uma mulher de vestido azul cuidou dela o tempo todo. Quando falei isso, a praça ficou em silêncio. Podia-se ouvir só o vento. E eu continuei. Disse que agora eu sabia quem era essa mulher, que ela não era invenção, nem engano, nem boneca de gisso. Era mãe, era intercessora, era Nossa Senhora da Luz. E que eu devia a vida da minha filha, a ela. Vi gente chorando. Vi outros balançando a cabeça, ainda duvidando. Mas não importava. Eu não estava ali para convencer. Eu estava ali para confessar. Terminei pedindo perdão ao povo, à minha família e a ela, que mesmo sendo humilhada por mim, me socorreu. O aplauso veio, mas não era barulhento como numa festa. Era um aplauso sentido, misturado com lágrimas. Desci do palco leve. Pela primeira vez em muito tempo, senti que meu coração estava no lugar certo. Depois daquele dia na praça, a vida começou a andar de um jeito que eu nunca tinha vivido. Não foi como virar uma chave e tudo ficar perfeito. Ainda tinha gente que me olhava torto na rua, que cochichava quando eu passava. Alguns evangélicos antigos me mandaram mensagem dizendo que eu tinha virado idólatra e traidor. Mas nada disso me abalava mais. Eu já não precisava provar nada para ninguém. Só queria viver com gratidão. Comecei a ajudar na paróquia. No início ficava nas coisas simples. Varrer o pátio, carregar bancos, acender velas antes das missas.
Mas aos poucos o Padre Miguel foi me chamando para participar das visitas aos doentes. E aí eu entendi algo que nunca tinha visto antes. Aquela fé que eu desprezava era feita de amor prático, de cuidado, de estar presente no sofrimento alheio. Minha mãe, que anos antes tinha chorado com as palavras duras que eu disse, agora me recebia na cozinha com um sorriso largo e uma panela de café no fogo. Ela não falou, eu te perdoo, mas o jeito dela já dizia tudo. Minha irmã também se aproximou de novo, e eu finalmente pude brincar com meu sobrinho sem sentir que estava em território inimigo. A cidade foi me vendo diferente. As mesmas senhoras que um dia me olharam com raiva, agora me chamavam para rezar com elas. Eu, que antes passava de carro acelerado na frente da igreja para não ver o povo rezando o terço, agora ficava sentado no banco, com as contas na mão, sentindo paz em cada Ave Maria. Rebeca, minha filha, estava cada vez mais forte. Ainda tinha dias de fisioterapia e consultas, mas caminhava, sorria, vivia. E toda vez que ela passava pela praça, parava diante da imagem de Nossa Senhora e ficava ali, em silêncio. Eu sabia que ela estava agradecendo. Foi nesse clima que chegou a notícia. A paróquia estava organizando uma romaria para o Santuário de Nossa Senhora da Luz, na capital. A caminhada seria longa, mas o padre me convidou para ir. Eu não pensei duas vezes. No dia da romaria, o sol já estava forte quando saímos. Fui descalço, sentindo o chão quente nos pés. Minha esposa e minha filha caminhavam ao meu lado. Nas costas, eu carregava uma pequena réplica da imagem da santa, feita de madeira, pintada com o mesmo azul do manto original. Era a minha forma de dizer para mim mesmo: aquele que eu chutei, agora eu carrego com amor. No caminho, o povo cantava, rezava, se ajudava. Via jovens dando água para idosos, via crianças brincando com fitas azuis no braço, via rostos cansados, mas iluminados. E no meio disso, percebi que eu não estava só numa caminhada de pés, eu estava numa caminhada de alma. Chegando ao santuário, me ajoelhei diante do altar e deixei a réplica que carreguei aos pés da imagem original. Não falei nada em voz alta, só fechei os olhos e deixei que o silêncio falasse por mim. E naquele silêncio, eu soube. Minha vida não ia voltar a ser o que era, nunca mais. Depois da romaria, voltei para Santa Esperança, com a sensação de que tinha deixado um pedaço de mim lá no santuário e que, em troca, trouxe algo muito maior. Não era peso, era paz. A mesma paz que eu nunca consegui encontrar nos gritos do púlpito ou nas pregações inflamadas. Comecei a viver diferente. Acordava cedo e, antes de qualquer coisa, ficava alguns minutos diante da pequena imagem de Nossa Senhora da Luz que agora ficava na minha sala. Não era ritual vazio, era conversa de filho com mãe. Às vezes eu falava muito, às vezes só ficava em silêncio, mas sempre saía dali com o coração leve. As portas que eu mesmo tinha fechado na cidade começaram a se abrir. Aqueles que antes me evitavam na rua começaram a parar para conversar. Muitos vinham me contar histórias de milagres que viveram, outros pediam oração. E eu, que antes usava a Bíblia como arma para atacar, agora usava as palavras para consolar. Um dia, o Padre Miguel me chamou para dar o testemunho novamente, mas dessa vez não era só na festa da padroeira. Era num retiro de oração que reunia gente de várias cidades. Eu respirei fundo e aceitei. Subi no palco, olhei para aquele mar de rostos e senti que já não tinha mais medo da vergonha. Eu não falava mais como pastor nem como pregador, mas como homem salvo pela misericórdia. Contei tudo, do início ao fim, desde a primeira vez que quebrei uma imagem, passando pelo dia em que chutei a santa na praça, até o acidente da minha filha e o milagre que nos devolveu a vida. Contei da brisa suave, do cheiro de flor, da mulher de azul que nunca mais saiu dos meus pensamentos. E no fim, disse algo que nunca pensei que diria. Eu pensava que Nossa Senhora era só pedra e tinta. Hoje eu sei que é mãe, é intercessora, é amiga. E se hoje minha filha vive é porque essa mãe me amou quando eu ainda cuspia no rosto dela. O silêncio foi quebrado por aplausos e lágrimas. Não era um aplauso para mim, mas para aquele que usa até o mais orgulhoso para mostrar que ninguém está longe demais para ser resgatado. Quando voltei para casa naquela noite, sentei na varanda com minha esposa e minha filha. O céu estava cheio de estrelas e um vento leve passava,
trazendo um perfume suave que eu já conhecia. Sorri sozinho. Não precisava ver para saber quem estava passando. Naquele momento, percebi que meu testemunho não era só sobre a cura da Rebeca, era sobre a minha própria cura. Eu, que antes vivia de peito estufado e coração fechado, agora caminhava com os joelhos dobrados e mãos abertas. E assim, de um jeito que só o céu entende, a mulher de azul que eu chutei um dia me ensinou a viver.